quarta-feira. Olha, gente, os últimos índices publicados sobre suicídio apontam que esse é um problema de saúde pública mundial. E não adianta a gente fugir disso, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2018, inclusive, a mortalidade por suicídio aumentou 60% nos últimos 45 anos. E a gente tem que parar com esse tabu, esse medo de discutir esse tema. Ah, eu não posso falar nisso, né? Fulano não é, valorizar o ato, né? E sim discutir como evitar o ato, né? O que fazer para que aquela pessoa, por exemplo, não chegue a querer se livrar da dor, da depressão, né? Achando que, por exemplo, a morte, tirar a sua própria vida, vai resolver os seus problemas. Muito pelo contrário, aumenta, deixa para a família, deixa para os entes queridos, né? Para as pessoas que ficam aqui nesse mundo. Em termos globais, estima-se que aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, gente. É uma pandemia. Olha só que coisa, uma pandemia. A gente se impressiona aqui às vezes, claro, e a gente tem que se impressionar, né? Porque o Brasil perdeu mais de 500 mil pessoas para a Covid-19. O ideal seria que não tivesse perdido nenhuma. Mas a gente perde 800 mil pessoas todos os anos para o suicídio, né? Que são causas, daqui a pouco o nosso convidado vai falar sobre isso, talvez até mais fáceis de se evitar, né? Ou não sei. E sendo uma morte a cada 40 segundos, o que me deixa até arrepiada, porque enquanto eu estou lendo esse texto aqui, talvez alguém já cometeu suicídio. Você veja a gravidade dessa situação, né? Além de ser a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, só em 2017, o número de casos de suicídio chegou a mais de 11 mil, tornando-se a terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos de idade. Eu estou fazendo aqui esse contexto porque a partir dessa demanda, a Unilife, ou Unilife, daqui a pouco o nosso professor vai me corrigir aí, né? Sistema de ensino, através do seu compromisso com a transformação pessoal e social, criou o projeto Escolho Viver. É um programa de promoção de encontro de sentido para a vida e a prevenção ao suicídio, que pretende, entre outros objetivos, fomentar uma cultura de vida e oferecer para os profissionais de diversas áreas uma capacitação breve sobre a prevenção ao suicídio e diversos aspectos que permeiam esse fenômeno. Mas para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora, né, com o professor Dr. Alisson Pontes, né, ele que é da Paraíba e também é psicólogo, e vai nos falar um pouco desse programa Escolho Viver, que inclusive eu tenho conhecimento que nós temos aqui na nossa região do Seridó, já algumas pessoas, né, alguns interessados que participam desse projeto. Professor Alisson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Todos os ouvintes do programa Panorama, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês logo nesse 1º de setembro, né, um mês que no nosso país é um mês de prevenção ao suicídio, e logo cedo falar sobre o tema realmente é muito importante. E interessante, professor, que nós somos numa rádio católica, uma rádio que pertence à nossa diocese de Caicó. Já tomei conhecimento que o senhor é evangélico, graças a Deus, inclusive, né? Antigamente aqui, na nossa própria rádio, uma autocrítica, era proibido falar sobre suicídio. Era como se fosse um pecado falar de suicídio. Depois que o nosso bispo, Dom Antônio Carlos, chegou, ele nos encorajou, inclusive, a colocar na nossa pauta, na nossa ordem do dia, a discussão. Não divulgar o suicídio por suicídio, mas sim fazer um debate como esse de hoje, né, da importância das pessoas procurar entender que a depressão, que as outras causas que levam ao suicídio é questão de saúde, né? Então esse mês com certeza é muito propício para se discutir essa temática também, né, professor? Com certeza. Primeiro agradecer ao Dom Antônio, né, por ter proporcionado esse momento, pelo trabalho que ele tem feito, um trabalho fantástico, alguém que compreende, né, algo muito importante. Eu acho que é uma primeira observação que nós podemos fazer.
de que, por exemplo, quando nós estamos com um problema físico, eu torço um pé, naturalmente eu procuro ali um ortopedista para que eu possa resolver aquele problema. Mas muitas vezes, quando é algo de ordem emocional, ainda há, como você muito bem disse, esse estereótipo, né, de que, bom, se é alguma coisa emocional, não posso procurar um profissional da saúde mental, porque vão logo dizer que eu estou louco. Isso é um estereótipo que a gente precisa ir quebrando, e tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, né, porque hoje, por exemplo, você falou aí dos índices de suicídio. Uma pesquisa recente publicada nesse ano, 2021, apontou que o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial dos índices de ansiedade e depressão. 63% de ansiedade, 59% de depressão. Então é algo que realmente nos liga um sinal de alerta de que, bom, muitas pessoas têm passado aí por esse processo de adoecimento. E esse adoecimento, em muitos casos, tem resultado também em ideações suicidas, né? E mais do que nunca, nós precisamos abordar essa temática. Mas abordar não numa perspectiva, como você falou muito bem, Marcos, no começo da sua fala, não é dar uma ênfase ao ato, mas é, antes de mais nada, nós resgatarmos uma frase de um psiquiatra vienense chamado Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma pessoa que passou por um grande sofrimento. E ele disse assim, olha, sim à vida, apesar de tudo. E nós precisamos, no Setembro Amarelo, resgatar mais do que nunca o valor da vida, né? Que vale muito mais a pena se livrar da dor, do luto, do sofrimento, né? Das dificuldades, do que da vida. A vida é um bem supremo e nós precisamos resgatar essa capacidade de enfrentarmos as nossas dificuldades, sabendo que vale muito mais a pena dizer sim à vida. Professor, me fala um pouco do programa Escolha Viver. Como é que ele foi criado, qual o objetivo dele e como é que as pessoas aqui do Seridó podem participar desse programa? Vamos lá, de maneira bem objetiva, Marcos. Eu estava em casa e recebi aqui no meu escritório uma mensagem pelo WhatsApp. E era mais um caso consumado, né? E naturalmente aí a reação das pessoas no grupo era de lamentar e, né, de poxa, que Deus conforte a família. E essa é uma atitude que não muda essa realidade. E então nós decidimos fazer algo, nós decidimos enfrentar essa realidade dos índices de suicídio. Então criamos o Escolha Viver a partir de contatos com muitos amigos que desenvolvem já um trabalho de prevenção. O Escolha Viver vem com 2 grandes objetivos. Um é promover o encontro de sentido para a vida. Isso é, de fomentar uma cultura de vida. Nós não temos, por exemplo, Marcos, uma cultura de paz em decorrência da violência. Então nós precisamos resgatar uma cultura de vida, isso é resgatar os aspectos saudáveis do ser humano, o valor da família, o valor das relações, né, a capacidade de voltar a encontrar sentido no trabalho, naquilo que nós realizamos, enfim, perante a nossa própria vida. Ao nós encontrarmos sentido para a vida, consequentemente, nós vamos também prevenir não apenas o suicídio, mas tantos outros males. Né? Mas o foco do Escolha Viver está justamente na prevenção ao suicídio. Nós vamos realizar agora, na próxima sexta-feira, dias 3 e 4 de setembro, uma capacitação breve, é uma capacitação a baixíssimo custo, custa apenas R$ 35,00. Né? E nós teremos, Marcos, grandes nomes de relevância nacional, por exemplo, da suicidologia brasileira, professor Manuel Bertolotti, professora Karina Fukumitsu, grandes nomes também de referência nacional na logoterapia e análise existencial, que é uma abordagem da psicologia, né, que tem crescido muito no Brasil, como o professor Tiago Aquino, da UFPB, Marina Lemos, lá de São Paulo, entre tantos outros. E nós temos realmente aí profissionais da saúde mental, que vão oferecer uma capacitação com conhecimentos muito importantes para qualquer pessoa. E aqui é uma observação importante. Essa não é uma capacitação para profissionais da área da saúde mental. Não, também é. Mas é uma capacitação, por exemplo, Marcos, que aqui eu sou de João Pessoa. No ano passado nós realizamos essa mesma capacitação, né, semelhante a essa, na verdade, e nos ligou uma dona de casa e disse assim, olha, eu sou mãe de adolescentes e eu quero fazer essa capacitação para entender melhor como lidar com os meus filhos. Ela participou conosco, com uma experiência muito boa. Então, a capacitação aberta para qualquer pessoa que queira aprender mais sobre a prevenção ao suicídio. E para se inscrever, você pode entrar no site www.pos.com.br
Unilife, isso é unilife.com.br. Pós-unilife.com.br. Nós já temos, Marcos, veja que coisa fantástica, né? Nós realmente estamos dando corpo a esse programa em todo o Brasil. E nós temos hoje aproximadamente 250 pessoas inscritas de 22 estados mais o Distrito Federal. Então, realmente, é algo que tem ganhado força pelo nosso país em virtude do grande valor, né? Da grande finalidade desse programa. E aqui eu queria fazer, Marcos, se você me permite ainda, duas observações, por isso que o envolvimento da Diocese de Caicó para nós é fantástico na figura do Dom Antônio, né? Porque nós vamos lançar nessa capacitação uma plataforma de atendimento remoto para acolhimento a pessoas em situação de risco de suicídio. Então, nós cremos que por meio dessa plataforma, envolvendo aí diversas pessoas de credos religiosos diferentes, pessoas de estados diferentes, de profissões diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é de salvar vidas. Nós vamos, por meio dessa plataforma, acolher pessoas em situação de risco e poder oferecer ali um suporte emocional, de maneira que a gente possa livrar essa pessoa do suicídio. Nós vamos lançar também, nessa capacitação, um curso que nós vamos fazer gratuito para igrejas, né, comunidades, paróquias, instituições, empresas que queiram implantar na sua própria comunidade uma estrutura, uma pastoral ou um ministério para acolher pessoas em situação de risco de suicídio. Então, estamos muito esperançosos com aquilo que vai acontecer, né, e crendo que todos nós podemos também ser agentes na mudança dessa realidade, na diminuição dos índices de suicídio. Consequentemente, chegarmos ao nosso grande objetivo, que é de salvarmos vidas. Se Deus quiser. Professor, ainda existem vagas e o curso ele é todo virtual? Isso, existem vagas ainda, né? Você pode se inscrever ainda hoje. E o curso ele é totalmente remoto, totalmente online, né? Com aulas, né, com a participação dos palestrantes ao vivo, porém todo de forma remota, por meio do Zoom. Nós encaminharemos o link para os inscritos e ele vai poder participar tranquilamente das atividades. Você falou aí em vários públicos, da dona de casa, por exemplo, ao profissional de saúde, mas na sua opinião, quem não pode jamais faltar a deixar de participar de um curso como esse? Olha, todas as pessoas, Marcos, que têm interesse em aprender mais sobre a prevenção ao suicídio. Primeiro, sobre o que é esse fenômeno, como você bem disse, é um problema de saúde pública mundial, né? Nós temos visto realmente aí dados extremamente alarmantes. Tem um outro dado, para você ter uma ideia, que o suicídio em muitos estados mata mais policiais do que policiais que morrem em confronto, né, no combate ali. Então, nós vamos trazer uma contextualização desse fenômeno, né? E mais do que isso, nós vamos também apresentar aspectos do que fazer diante dele. Isso é algo importante, né? Não apenas falar sobre a depressão, sobre os transtornos mentais, mas o que fazer, né, diante de uma realidade como essa. Então, todas as pessoas que têm interesse de aprender mais sobre o tema, não pode perder essa oportunidade. Então, só para recapitular, o evento acontece já agora, sexta-feira. Quem quiser se inscrever, é só entrar aí, coloca no Google Pós-Unilife, já aparece com certeza, certamente, o link de inscrição. Custa apenas R$35, é isso? Isso mesmo. R$35, vagas, temos ainda vagas disponíveis, né? E de qualquer parte do Brasil as pessoas podem participar. Isso mesmo. Então fica aí o convite, né? E é muito importante espaços como esse, Marcos, para a gente trazer, né, esclarecimentos para as pessoas sobre esse tema. Eu fico à disposição de vocês também para isso. Professor, eu queria que você, já para a gente fechar aqui a sua participação, pegando essa sua experiência sobre o tema, por que é que é tão desafiador para os municípios do nosso Brasil encarar realmente a questão do suicídio como saúde pública? A gente sabe que, infelizmente, ainda a oferta de profissionais na área de saúde, de um serviço, por exemplo, psicológico, ainda é muito carente, né, em alguns municípios do nosso Brasil. Por que é que esse seria o grande desafio, por exemplo, do Setembro Amarelo? Um dos grandes desafios, né? A gente precisa entender que suicídio é um fenômeno extremamente complexo. Nós poderíamos analisar aqui que existem diversos fatores que podem influenciar. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores também sociais. Um desses fatores, por exemplo,
é realmente a pouca oferta de serviços. Nós temos no serviço público, por exemplo, os CAPs, né, que são centros de acolhimento também para pessoas em situação de risco de suicídio. Então, além de todos esses problemas, né, sociais, a gente também precisa entender que existe ainda na nossa sociedade um grande tabu. Como você bem disse, antigamente a mídia não podia, em hipótese alguma, falar sobre o tema. Hoje já se tem mudado essa compreensão, porque foi visto que não falar não mudou a realidade, ao contrário, né? Aumentou, na verdade, os índices. É por isso que hoje o Setembro Amarelo vem com esse grande objetivo. Nós falarmos sobre, né, causas, aquilo que tem levado, por exemplo, falar sobre a depressão, falar sobre a ansiedade, sintomas ali da depressão, que nos ligam sinais de alerta, né? Alguns fatores de risco. Mas mais do que isso também, né, o que eu tenho defendido no setembro, no mês de setembro, especialmente no Setembro Amarelo, é que nós precisamos resgatar também aspectos, né, que nos mantêm vivos, não apenas aquilo que nos faz pensar em tirar a vida, mas antes de mais nada, acima de tudo, aquilo que nos faz acordar, levantar da cama pela manhã. E nós precisamos ressaltar esses aspectos, né? Eu queria fechar a minha fala, né, e fico à disposição de vocês também. O Viktor Frankl, ele vai dizer assim, olha, quando o ser humano compreende um sentido para a sua vida, né, ele consegue, consequentemente, também ter mais força, mais resiliência para enfrentar as adversidades da própria vida. Então, nós precisamos também resgatar, né, olhar para a nossa família, dedicar mais tempo à nossa família, nós precisamos resgatar, olhar para aquilo que nós podemos fazer de bom perante a nossa própria vida, né? Enfim, então, consequentemente, isso é algo que também nos ajuda a enfrentarmos aí esse processo que nós temos visto de adoecimento das pessoas na nossa sociedade. Ok, professor, o ouvinte aqui questiona se quem participar do evento vai ganhar certificado. Vai ganhar sim um certificado com carga horária, se porventura, né, ele é estudante, ele vai poder apresentar esse certificado como atividade complementar na sua instituição de ensino, tá bom? Então todos os participantes ao final vão receber um certificado, a gente também está preparando alguns materiais, a pessoa que participar, que se inscrever, vai poder também durante um período rever as palestras que ficarão gravadas e serão disponibilizadas posteriormente. Quem quiser participar, posunilife.com.br. Professor, obrigado pela sua participação e volte sempre aqui no nosso programa. Uma satisfação estar com vocês. Bom dia para todos e todas. 7 horas em Caicó, confirmando